Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos em comunhão, mesmo estando distantes um do outro, mas nós temos a oportunidade, o privilégio de entendermos mais sobre a Tua verdade, entendermos mais sobre o Senhor, quem o Senhor é. Eu peço que o seu Santo Espírito possa dirigir essa escola sabatina, que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer, que possamos estar cada vez mais fundamentados e consolidados na Tua verdade, em conhecimento sobre o Teu amor. Muito obrigado por suas bênçãos e em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, a Escola Sabatina de hoje vai ser sobre uma apresentação que a Anciã Tess fez no dia 16 de maio do ano passado. Já faz algum tempo, mas o tema é extremamente importante para nós, que é sobre o touro ápice, que é como o aumento de conhecimento para as verdades que nós temos entendido com mais detalhes por agora. Então, é extremamente importante que nós entendamos esse tema de maneira mais detalhada. Então, para alguns vai ser um pouco de revisão, mas eu creio que cada vez que a gente estuda, mesmo os mesmos temas, a gente aprofunda cada vez mais no conhecimento. E essa apresentação foi uma apresentação de 1 hora e mais ou menos 11 minutos, e foi uma apresentação sem tradução. Então, foi a fala toda corrida, então a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Se eu não conseguir chegar ao final, esse documento eu posso mandar para vocês. Vou começar lendo. O tema é Adorando o Touro Ápice. E ela começa dizendo assim: falando para a câmera, quero apenas observar que, devido ao tempo em que nos encontramos, estamos realmente tendo benefício das reuniões do Zoom. E aí ela vai explicar, só para explicar, porque pela tradução aqui ficou um pouco ruim, ela só estava explicando que ela estava fazendo aquela apresentação no formato de Zoom, que era a comunhão que nós temos tido hoje, e para ter a comunicação com as pessoas, e também estava sendo gravado pela câmera. Então, ela estava só explicando que, em alguns momentos, ela estava olhando, de fato, para o computador dela, que era a reunião do Zoom que estava acontecendo. Era só isso que ela explicou. Então, só lendo aqui, ó. Portanto-se algo diferente de hoje é porque estamos realmente nos reunindo como uma irmandade, uma comunhão nesse momento. Estamos realizando uma reunião com o Zoom, mas também temos o benefício de gravar para carregar. Portanto, para a câmera, eu também posso estar falando com esse laptop aqui na minha frente, mas se isso for confuso, tenho certeza de que todos nós estamos familiarizados com a razão pela qual somos capazes de fazer isso, que é a oportunidade que a gente tem com a internet de nos reunirmos virtualmente. Na semana passada, apresentei uma das apresentações do sábado, e isso foi feito através do Zoom, que não foi gravado e nem carregado. Portanto, o que estamos fazendo hoje é, de certa forma, o resumo disso. Eu não deveria fazer um resumo, é uma revisão e também uma ampliação, porque também vamos acrescentar informações e esperamos passar um pouco mais lentamente. Para alguns de vocês, o que eu vou compartilhar hoje já será familiar. Se vocês estivessem na semana passada, já estariam um pouco familiarizados com alguns dos pontos levantados nas apresentações dessa manhã. O que fizemos foi apenas voltar atrás e nos lembrarmos de alguns pontos que ensinamos repetidamente nesse movimento. Ao longo dos pontos deste estudo, não quero defender todos eles. Suponho que há coisas que já foram expostas e eu não vou repetir novamente. Tentarei dizer-lhes, quando estiver pulando informações, que provavelmente serão encontradas em outra apresentação. Alguém vai dizer essa outra apresentação. Eu só queria nos lembrar, no início da apresentação, ao longo dos 6.000 anos da história da Terra, identificamos 2 períodos de dispensação específicos. A palavra dispensação, como eu a estou usando, significa realmente um período específico de tempo. Portanto, quando digo 2 dispensações, estou me referindo a 2 grupos de pessoas que Deus chama para fazer um trabalho específico. Primeiro, a nação judaica, o Israel antigo, e depois o adventismo do 7º dia, ou Israel moderno. Assim, podemos quebrar os 6.000 anos de história da Terra para esses 2 grupos, Israel antigo e Israel moderno. A dispensação judaica e a dispensação adventista. Pode-se dizer de maneiras diferentes, mas 2 vezes na história da Terra, quando Deus precisa de um trabalho específico para ser feito, um se relaciona com o seu primeiro advento e o outro se relaciona com o seu segundo advento. Ambos se relacionam com ele, exigindo que demos uma mensagem para os gentios ou para o mundo, como você quiser dizer. Em ambos os momentos cruciais da história da Terra, ele terá levantado uma nação ou povo específico para fazer esse trabalho.
Originalmente, era a nação judaica relacionada ao seu primeiro advento. Depois, a mensagem no seu segundo advento, especificamente relacionada com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está mesmo no seu próprio nome, a questão do adventismo. Portanto, falamos sobre Israel antigo e Israel moderno. Quero começar falando sobre a primeira delas. Quero começar falando sobre Israel antigo e depois passaremos ao Israel moderno. Portanto, essa é a nação judaica, o que ela vai começar falando, e depois ela vai falar sobre o adventismo do sétimo dia. Vamos começar por discutir o que aconteceu com Israel antigo. Outro ponto que vou assumir é que todos nós estamos familiarizados com da maneira própria de cada um, a profundidade de cada um, com o princípio do ensino de parábolas. Vocês vão descobrir que voltamos ao ensino de parábolas vez ou outra. Lembrarei continuamente isso, mas as apresentações para defender o ensino de parábolas e as regras do ensino de parábolas já foram estabelecidas com algum detalhe. Eu sei que outros professores do nosso grupo da Austrália têm trabalhado esses pontos. Em todo o mundo, o Anselmo Parminder tem feito reuniões de acampamento sobre esse assunto. Portanto, vou apenas me referir a algumas dessas coisas. Mas quando fazemos ensino de parábolas, vemos que o literal explica o espiritual. Vemos que Deus alinha duas histórias diferentes ou duas coisas diferentes, onde uma, a que entendemos, pode nos ensinar a que não entendemos. Portanto, vamos tratar essas duas histórias como uma parábola. Vamos dizer que o Israel moderno é tipificado pelo Israel antigo. Portanto, se queremos saber o que vai acontecer com o Israel moderno, tudo o que temos que fazer é olhar para trás e ver o que aconteceu com o Israel antigo. Se você não entender por que fazemos isso ou como podemos fazer isso, talvez no intervalo após essas apresentações fale e alguém vai poder lhe enviar um material com riqueza. Assim, voltando ao Israel antigo, descobrimos que eles são chamados como um povo após um período de tempo de cativeiro no Egito. Então Deus levantou Abraão, e Abraão recebeu uma profecia de tempo. Foi dito a Abraão que seu povo iria para um país estranho e seria cativo naquele país por aproximadamente, é um pouco mais complexo, mas pode-se dizer que 400 anos. Há dois períodos de tempo diferentes, por duas razões diferentes. Ela está se referindo aqui aos 430 e 400. Mas disse que Abraão, que por 400 anos eles seriam cativos nesse país estrangeiro. E então, Deus o tiraria com grande força. Ele vai trazer um povo para fora do Egito, e eles serão seu povo. Ele estará em uma relação de pacto com eles. Ele lhes dará uma terra, e eles estarão preparados para fazer um trabalho. Portanto, logo no início, chamamos isso a história alfa. Descobrimos que o povo de Deus está no cativeiro no Egito. Este é o início da nação judaica como povo denominado de Deus. Quando eles são conduzidos para fora do Egito, são conduzidos através de um processo para a terra de Canaã, a terra dada a eles. Assim, antes dessa época, havia uma profecia de 400 anos, na qual Abraão foi informado de que no final desses 400 anos, eles seriam conduzidos para fora do Egito. Mas quero apenas observar o que aconteceu com eles naquele período de cativeiro. E aí ela vai ler Review and Herald, de 9 de janeiro de 1894, parágrafo 6, que diz assim: o Senhor ordenou a Moisés que fosse falar com o faraó, ordenando-lhe que permitisse que Israel deixasse o Egito. Assim, o período de tempo chegou ao fim, e Deus levantou uma pessoa específica para fazer esse trabalho. Este é Moisés. Deus levantou Moisés para conduzir seu povo para fora dessa escuridão e do cativeiro. E continua no texto: o Senhor ordenou a Moisés que fosse falar com o faraó, ordenando-lhe que permitisse que Israel deixasse o Egito. Durante 400 anos eles estiveram no Egito e tinham estado em escravidão aos egípcios. Eles haviam sido corrompidos pela idolatria, e chegou o tempo em que Deus os chamou do Egito para que obedecessem às suas leis e guardassem seu sábado, que ele havia instituído no Éden. Ele lhes falou os 10 mandamentos em grandeza terrível do Monte Sinai, para que pudessem compreender o caráter sagrado e duradouro da lei, e construir o fundamento de muitas gerações.
ensinando aos seus filhos as reivindicações obrigatórias dos preceitos sagrados de Deus. Portanto, há alguns pontos-chave que eu quero que aprendamos com esse parágrafo. Eles estão no Egito há 400 anos. A profecia do tempo é mencionada. Eles estiveram em cativeiro e depois há outros 2 pontos que quero que vejamos. O que os tem afetado no Egito? É a idolatria. Então, neste período de cativeiro, eles absorveram a idolatria dos egípcios, e esse é um ponto importante ao qual voltaremos dentro de alguns momentos. Eles absorveram a idolatria, mas também o que eles perderam? Eles precisam deixar o Egito. Perdão. Eles precisam deixar o Egito para que guardem o seu sábado. Assim, nesse período de escuridão e cativeiro, eles foram corrompidos pela idolatria e perderam de vista o sábado. Portanto, Deus precisa retirá-los do cativeiro para poder reestabelecer o sábado e limpá-los, purificá-los da idolatria. Quando falamos sobre o tempo do fim da profecia bíblica, estamos nos referindo ao tempo das profecias do fim dos tempos. Este é o tempo do fim de uma profecia de tempo. Portanto, eles entraram no tempo do fim. É uma frase que a gente usa com bastante familiaridade quando a gente faz nossos estudos sobre Daniel 11:40. No tempo do fim, chegamos ao fim de uma profecia específica ou de um conjunto de profecias do fim do tempo. Portanto, eles estiveram na escuridão. Ellen White, em outras passagens, se refere à escuridão desses 400 anos. Eles foram corrompidos pela idolatria e perderam o sábado. Alguém precisa ser levantado para tirá-los do Egito. Através desse processo de ser tirado do Egito e ir ao deserto, o que precisa acontecer é que eles precisam desaprender a idolatria que aprenderam no Egito. Então, eles deixam o Egito. O que acontece? Moisés sobe ao Monte Sinai e Deus lhes dá os 10 mandamentos, a lei. Enquanto Moisés está naquela montanha, o que fazem os israelitas? O objetivo é reestabelecer o sábado e para eles desaprenderem sua idolatria. Eles deixam o Egito com grande mão, grande força, como prediz a profecia. Em seguida, tem o sábado restituído. Então, enquanto Moisés está na montanha e recebe aqueles 10 mandamentos, o que fazem os filhos de Israel? Encontramos essa história em Patriarcas e Profetas 317, parágrafo 1. Não vamos percorrer a história toda, porque nós conhecemos ela. Eu só quero que sejamos lembrados dela. Aqui tem um punho-skin da tela, que fala que é um período de trevas, os 400 anos. Eles estavam em idolatria, perderam o sábado. E aí, Moisés é levantado para o sábado ser restituído e restabelecer a lei e eles se livrarem da idolatria. Descendo aqui, ela vai ler a citação de Patriarcas e Profetas. Arão temia por sua própria segurança e, em vez de defender nobremente a honra de Deus, ele cedeu às exigências da multidão. Seu primeiro ato foi ordenar que os brincos de ouro fossem recolhidos de todo o povo e trazidos até ele, esperando que o orgulho os levasse a recusar tal sacrifício. Mas eles cederam de bom grado a seus ornamentos, e destes ele fez um bezerro derretido, imitando os deuses do Egito. O povo proclamou: estes são teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E Arão permitiu com toda a humildade este insulto a Jeová. Não vou entrar na prova, mas quando diz estes, quando fala ali, né? E destes ele fez bezerro derretido, estes são teus deuses, ó Israel. Em outra interpretação, acho que talvez seja um pouco mais claro para nós, deveria ter lido: este é teu Deus, não estar no plural. A tradução correta seria no singular. E aí continua. Ele fez mais. Vendo com que satisfação o Deus dourado foi recebido, ele construiu um altar diante dele e fez a proclamação: amanhã é uma festa para o Senhor. O anúncio foi anunciado por trombeteiros de companhia, em companhia com todo o acampamento. E eles se levantaram cedo, no dia seguinte, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas de paz. E o povo sentou-se para comer e beber.
e levantou-se para brincar. Sob o pretexto de realizar um banquete ao Senhor, eles se entregaram à gula e à revelação licenciosa. E ela continua dizendo: então, quem eles pensam que estão adorando? O Deus do Egito ou Jeová? Eles afirmam que adoram a Jeová. Eles estão dizendo que essa é uma festa ao Senhor. Portanto, isso não é voltar atrás e dizer que estamos adorando o Deus do Egito. Isso é dizer que eles estão adorando a Jeová, que os tirou do Egito. Mas o que eles fizeram? Eles atribuíram as características desses ídolos a Jeová. Então, quero que pensemos, antes de voltarmos a essa história, o que constituiu idolatria? O que faz a idolatria? Se você criar um ídolo, talvez o fizesse de uma forma particular. Digamos que é uma mulher e ela vai ter cobras no cabelo. Ou você pode fazer um homem, talvez ele vai ter chifres. Eles criariam estes deuses diferentes. Portanto, a primeira coisa que você precisa, quando você está criando um ídolo, é uma forma ou uma imagem. Você precisa da forma ou da imagem do ídolo. Então, se este fosse Hércules, ele teria bíceps grandes, ele seria realmente forte e teria pernas grossas. Ele vai ter uma forma particular. Portanto, a primeira coisa que você precisa quando está criando este ídolo é que você precisa dessa imagem, você precisa da forma. Você precisa pegar a madeira ou pedra e esculpi-la, ou o metal e moldá-lo. Mas você precisa criar uma representação visual de como esse Deus se parece. Primeiro é a imagem. Mas então, o que você precisa mais fazer? Não é apenas a forma ou a imagem que você precisa criar. Você precisa criar o personagem. Portanto, não basta dizer que este é Hércules e que essa é a sua fórmula. Você precisa criar as características de Hércules. Se você pensar em Thor, ele é o deus do trovão. Hércules, você tem as características de guerra. Você vai criar uma identidade em torno desse deus. Algo que se relaciona com sua personalidade. Alguns dos seus deuses eram muito luxuriosos, alguns estavam zangados, alguns eram gananciosos, alguns eram glutões. Eles criariam a forma de um deus, e então você teria que criar o caráter desse deus. Portanto, eu quero separar essas duas coisas. Não é suficiente criar a forma ou a imagem, mas você precisa criar o personagem ao redor dela. Então, pode-se dizer que é um deus irado ou um deus cobiçoso. Alguns de seus deuses eram mulherengos. Então, haviam características que eles atribuíam a essa imagem. E aqui está uma foto do quadro. Ela desenhou a mulher com a cobra na cabeça, falando da forma e da imagem, o Hércules musculoso, com as pernas grossas. Mas aí depois ela falou sobre o caráter, por exemplo, furioso, luxurioso. Continuando aqui. Assim, quando os israelitas deixarem o Egito, eles vão criar essa forma e dizer que é Jeová. Portanto, eles vão misturar as duas coisas. Eles vão misturar a sua adoração ao verdadeiro Deus com o que eles tiraram do Egito. E eles vão fazer isso, eles vão atribuir a Jeová tanto a forma quanto também as características. Se a gente for para o comentário bíblico Adventista, volume 1, página 675, ela vai querer que a gente identifique que eles estão tirando essas características do Egito e atribuindo a Jeová, que diz assim na citação. Êxodo 32, 4. Estes sejam teus deuses. O bezerro naturalmente se sugeriria aos israelitas porque eles tinham testemunhado o que, na verdade? Eles tinham testemunhado no Egito a adoração de Apis, o touro. Mas o bezerro de ouro era presumivelmente uma representação material do verdadeiro Deus, não de alguma divindade pagã. Eles estão dizendo que estão adorando o verdadeiro Deus, mas fundiram sua ideia do verdadeiro Deus com um Deus particular do Egito. Quero que tomemos uma nota particular do Deus que eles estão escolhendo. Esse Deus é o touro Apis. Portanto, quero que vejamos brevemente o que o touro Apis realmente representou. Apagarei Hércules e nos trarei de volta a este Deus. Aqui estamos vendo os israelitas se agarrar do Egito. O que aconteceu no Egito seria que eles teriam que procurar uma característica particular em um bezerro. Assim,
Os sacerdotes iam por todo o Egito quando o touro Apis morresse e procurariam um bezerro que tivesse certas características. Eles procurariam um bezerro que tivesse uma estrela na cabeça, uma marca na barriga, haveria a forma de uma águia com asas nas costas. Eles tinham características muito específicas desse bezerro, que esse bezerro deveria ter, para que ele fosse o touro Apis. A história diz que quando o touro Apis morreu, uma vaca mãe, então, eles deveriam achar, na verdade, né, o animal mãe em algum local no Egito que tivesse um bezerro através de uma concepção imaculada. Então, um raio de luz se acenderia, ou um raio de sol atingiria esse animal e teria um bezerro através de uma concepção imaculada. Quando ela tivesse esse bezerro, seria o novo touro Apis. Teria essas características para identificar esse bezerro. Assim, quando o touro Apis morresse, os sacerdotes, os líderes, viajariam pelo Egito para encontrar o bezerro que se tornaria o novo touro Apis. Assim, eles não apenas o adoravam como uma imagem, eles tinham que ter uma imagem viva. Eles tinham que ter uma imagem viva para que todos pudessem ver. Esse touro Apis seria colocado, seria muito bem tratado, seria conduzido através da rua, coberto de guirlandas de flores e adorado como um deus. Para que tivesse uma vida real, o touro Apis estivesse de fato vivo, digamos assim, ao lado dessas imagens. Então não era só uma imagem, era um animal vivo, esse deus vivo, digamos assim. Este se tornou um dos principais deuses do Egito. Portanto, eles tinham uma forma, que é o touro Apis, e ele teria certas características. Ele tinha uma forma ou imagem. Era um bezerro que se transformaria em um touro. Era conhecido como touro Deus Apis, desde o seu nascimento, e então teria certas características. As asas das águas nas costas, a estrela na cabeça, algum tipo de marca na barriga, algum tipo peculiar de pelo na cauda. Havia detalhes muito específicos de como esse touro tinha que ser. Portanto, ele tinha uma forma ou uma imagem. Agora queremos discutir qual o caráter desse touro. E ela vai citar uma citação aqui do Museu Australiano, que diz: a busca nacional por um novo Apis foi uma tarefa difícil e complexa para os líderes. Entre muitas condições a cumprir, o candidato deve ter sido fruto de uma concepção miraculosa, milagrosa. O novo Apis foi trazido para Mênfis em um barco lindamente decorado, construído especificamente para esse fim. Havia fortes paralelos entre o rei e Apis. Ambos eram deuses vivos que comandavam uma reverência quase igual. E ambos, reverência de pessoas, teriam a reverência das pessoas. E ambos se tornariam orizes quando na vida após a morte, após morrer. Portanto, este último ponto é o que eu quero que comecemos a rastrear. Há um paralelo particular entre o touro Apis e o rei do Egito. Ambos eram vistos como deuses vivos. Eles tinham muitos deuses que seriam formados em imagens ou estátuas, mas estes eram seus dois deuses vivos, o rei Faraó e o touro Apis. Eram ambos deuses vivos. Ambos comandavam uma reverência quase igual do povo, e ambos deveriam se tornar orizes na vida após a morte. Portanto, uma coisa importante que quero que começamos a ver é que o touro Apis tem características que se relacionam com a realeza. Esse animal foi escolhido porque simbolizava, voltou a citação, porque simbolizava o coração corajoso, a grande força e o espírito de luta do rei. Apis veio a ser considerado uma manifestação do rei, pois os touros eram símbolos de força e fertilidade, qualidades que estão intimamente ligados à realeza. Portanto, coração encorajado, grande força, espírito de luta do rei e também a fertilidade, que é o que está nessa fotinha aqui do quadro. Coragem, força, espírito de luta e fertilidade. Já na época da paleta Narmer, o rei é representado com uma cauda de bovino de um lado e um touro é visto derrubando as paredes de uma cidade do outro. Ela está realmente frisando essa característica do touro relacionada ao rei
porque ela quer frisar essas características da realeza com o touro ápice. Então, ela continua. Portanto, se você fosse esculpir o rei do Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ele era frequentemente representado como se estivesse de pé, com a cauda de um touro saindo dele de um lado, e no outro você veria um touro batendo as muralhas da cidade e indo conquistar. Assim, eles amarrariam essa ideia do touro ao rei. Eles estavam ligados. Assim, eles formaram não apenas a imagem, não apenas a escultura ou a ideia de uma representação literal do touro. Eles atribuíram a essa forma de idolatria, este ídolo, também essas características, particularmente a coragem, força, espírito de luta e de conquista. Assim, todos sabemos o que aconteceu então, como eles formaram um bezerro no deserto e como foram julgados por Deus. Eles afirmaram estar adorando o verdadeiro Deus. Nunca disseram que nunca disseram que o Deus que nos conduziu para fora do Egito é o touro ápice. O que eles fizeram foi tentar misturar a idolatria do Egito com o conhecimento do verdadeiro Deus, mesmo quando estavam reestabelecendo o verdadeiro sábado. Eles saíram daquele período de tempo de trevas, então foram levados para Canaã. E você tem um período dos juízes. E então, o que acontece? E ela vai levar a gente para 1 Samuel 8, verso 4, que diz assim: Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel, em Ramá. E disse-lhe: Eis que tu és velho, e teus filhos não andam em teus caminhos. Faze-nos agora um rei, para julgar-nos como todas as nações. Mas a coisa desagradou a Samuel, quando eles disseram: dê-nos um rei, para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo o que ele te disser, pois eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. De acordo com todas as obras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até hoje, com o qual me abandonaram e serviram a outros deuses, assim eles te fazem a ti. Agora, portanto, ouçam sua voz. Contudo, protestem solenemente contra eles e mostrem-lhes a maneira do rei que irá reinar sobre eles. E Samuel contou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E ele disse: Esta será a maneira do rei que reinará sobre vós. Ele tomará seus filhos e os nomeará para si, para suas carruagens e para serem seus cavaleiros. E alguns correrão diante de suas carruagens. E ele o nomeará capitão de mais de milhares e capitão de mais de 50, e os colocará para ganhar seu terreno e para colher sua colheita e para fazer seus instrumentos de guerra e instrumentos de carruagens. E ele levará suas filhas para serem pasteleiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará seus campos e seus vinhedos, e seus olivais, mesmo os melhores deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o 10º de sua semente, de seus vinhedos, e dará a seus oficiais, a seus servos. E ele levará seus servos e suas servas, e seus melhores jovens, e seus traseiros os colocará em seu trabalho. E ele levará o 10º de suas ovelhas, e vós sereis seus servos. E clamareis naquele dia por causa de vosso rei que vos escolhestes, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Entretanto, o povo se recusou a obedecer à voz de Samuel. E eles disseram: Não, mas teremos um rei sobre nós, que também possamos ser como todas as nações, e que nosso rei possa nos julgar, e sair diante de nós e travar nossas batalhas. E ela continua dizendo: Então você entra em 1 Samuel 8, e eles já estiveram em Canaã. Deus disse que vocês não terão um rei, vocês não serão governados da mesma forma que as outras nações. E os anciãos se reúnem, eles vêm a Samuel em Ramá. Dizem que seriam como eles. Queria um rei que o julgasse, que vá à frente deles e que conquiste, para travar as batalhas deles. Eles dizem isso a Samuel em Ramá. Então, se você olhar para Ramá, o seu significado, você pode ir para a concordância Strongs, e você vai descobrir que é a palavrinha H7414. E lá é dito que é a mesma coisa da palavra H7413. Ela vai voltar uma referência anterior.
vai voltá-lo de volta ao 74:13. O significado de Ramá é um lugar alto, como um assento de idolatria. Portanto, quando você pensa no que você leu, quando você vai no Antigo Testamento, na verdade, e lê todas as vezes que é citado lugares altos, eles diriam os lugares altos para conduzir sua idolatria. É a mesma palavra. Se você for lá para Ezequiel 16, 24 e 25, lá fala de lugares altos de idolatria. E é usado exatamente a mesma palavra, Ramá. Então, Ramá significa o lugar alto da idolatria. Então, quando perguntam por um rei, como é simbolizado isso? Isso é idolatria. Por que idolatria pedir por um rei? O que eles estão pedindo quando estão pedindo para ser como todas as outras nações? O que eles estão pedindo é ser governado como o Egito. O que eles vão pedir é o touro ápice. Eles ainda podem ter tentado misturar os dois. Eles podem não ter precisado de uma imagem fundida para fazer isso, mas eles querem essas características do Egito. A ideia do Deus e do rei está ligado à coragem, à força, ao espírito de luta que vai conquistar. É por isso que é simbolizada como idolatria quando eles pedem um rei. Era isso que eles deveriam abandonar quando saíssem do Egito. Portanto, apenas para resumir, por 400 anos, eles estão na escuridão da idolatria. Eles perderam o sábado e perderam muito do que os tornou peculiares como povo. Moisés foi chamado para levá-los para fora do Egito. Ele os conduz para fora do Egito e eles devem deixar a idolatria do Egito para trás. No deserto, tem-se o sábado restituído. Como isso está acontecendo, o que os filhos de Israel estão lutando é, enquanto eles têm essa nova identidade, eles não podem largar a antiga. Eles não podem largar a sua idolatria para tentar misturar eles não podem largar sua idolatria para tentar misturar Jeová, o verdadeiro Deus, que os conduziu para fora do Egito, com o touro ápice. Eles não largam isso, eles acabam misturando as duas coisas. Apis, o Deus particular do Egito, e não é um Deus qualquer, é o Deus que está ligado à realeza, que estava ao nível do rei e tinha as características do rei. Então, eles estão procurando algo específico quando decidem que o Deus do qual eles querem criar uma imagem é o touro ápice. Coragem, força, espírito de luta e o espírito conquistador de um rei. Isso é o que continua a ser um problema para Israel durante toda a sua vida como nação. Portanto, primeiro você tem a imagem derretida e depois o que tem vindo para Canaã, que eles levaram para Canaã. Eles vão tentar trabalhar com juízes por um período de tempo e depois decidem que já tiveram o suficiente. Eles realmente querem ser como o Egito. Eles vão e pedem um rei, e ele é simbolizado como o auge da idolatria. A razão de ser idolatria é procurar essas características que eles estão voltando às características do Egito. Eles estão voltando ao touro ápice. Então, quando o norte e o sul se dividiram, o que foi colocado no norte e no sul? Eles criaram 2 bezerros fundidos. Mesmo durante o período dos reis, eles ainda não haviam abandonado o espírito do touro ápice. Era para o Deus que eles continuavam voltando, essa representação. Essas 2 fotos já estavam acima. Por causa de sua idolatria, eles vão para o cativeiro em outro momento. Essa é a Babilônia. Se lermos Desejados de Todas as Nações, página 25, parágrafo 5, que é essa citação aí embaixo. Pelo cativeiro babilônico, os israelitas foram efetivamente curados da adoração de imagens esculpidas. Durante os séculos seguintes, eles sofreram a opressão de inimigos pagãos, até que a convicção de que sua prosperidade dependia de sua obediência à lei de Deus se fixou. Mas, com demasia,
a obediência não foi motivada pelo amor. O motivo era o egoísmo. Eles prestavam serviço externo a Deus como meio de alcançar a grandeza nacional. Eles não se tornaram a luz do mundo, mas se fecharam ao mundo para escapar da tentação da idolatria. Na instrução dada através de Moisés, Deus havia colocado restrições à sua associação com os idólatras, mas este ensinamento havia sido mal interpretado. O objetivo era evitar que eles se conformassem às práticas dos pagãos, mas foi usado para construir um muro de separação entre Israel e todas as outras nações. Os judeus olhavam para Jerusalém como seu paraíso, e, na verdade, eles tinham inveja de que o Senhor não tivesse misericórdia dos gentios. Ciúmes, na verdade, perdão. Então, eles vão para o cativeiro na Babilônia por causa de sua idolatria. E do que ele os cura? Cura da imagem. Eles saem da Babilônia curados da imagem. Eles não vão mais construir nenhuma imagem esculpida, porque veem que seu sucesso como nação, sua grandeza nacional, depende de deixarem de lado as imagens esculpidas. Mas o que é a idolatria? Idolatria é duas coisas, não uma só. Idolatria não é apenas a imagem, é também o caráter que se atribui a essa imagem. Assim, da Babilônia, eles são curados da imagem. Israel jamais voltaria a construir um bezerro de ouro. Eles são curados para sempre da tentação de construir qualquer tipo de imagem. Quero ler Sinais dos Tempos, 8 de maio de 1893. Esse é o começo da sua história como nação, como povo denominado de Deus, ao sair do Egito. Estamos chegando ao período de tempo do fim do seu papel como povo designado de Deus. Você tem um cativeiro no Egito, o cativeiro na Babilônia, e no final, seu cativeiro em Roma. Então tem Egito, Babilônia e Roma. Ela fala agora, em Signs of the Times, Sinais dos Tempos, sobre o primeiro advento de Cristo. O homem das dores, que suportou nossas dores, carregou nossas mágoas, que foi ferido por nossas iniquidades e por nossas transgressões, por cujas feridas somos curados, era de fato sem forma ou beleza para os judeus. E ainda assim, ele era o Messias prometido, que deveria brilhar gloriosamente diante dos antigos, para reinar de mar a mar e do rio até os confins da terra. Quando ele veio em sua humilhação à nossa terra, nenhum exército conquistador era visível aos olhos dos mortais. E os judeus descrentes decidiram que ele não poderia ser o rei ilustre para quem eles haviam olhado, esperado, pois não havia exibição exterior. E porque o povo de Corazim, Betsaida, Cafarnaum e Jerusalém rejeitaram o Senhor da vida e da glória? Por que eles mantiveram uma controvérsia contínua com ele? Foi porque aqueles que afirmavam acreditar e ensinar a palavra de Deus interpretaram suas afirmações de acordo com suas próprias opiniões preconcebidas, para que a palavra de Deus parecesse ou se harmonizasse com as tradições e mandamentos dos homens. Foi porque o povo não via necessidade de procurar as escrituras por si mesmo, de comparar a escritura com a escritura, para que eles pudessem conhecer a verdade. Eles deram credibilidade ao que os sacerdotes e fariseus ensinavam, em vez de procurar compreender o verdadeiro significado da palavra de Deus por si mesmo, em vez de usar a razão e o julgamento que Deus lhes havia dado para que eles pudessem compreender. Eles colocaram os sacerdotes e governantes onde deveriam ter colocado Deus e rejeitaram a verdade de Deus, para que eles pudessem manter sua própria tradição. Tiremos uma lição do erro do povo judeu e não sejamos encontrados cometendo um erro semelhante. E ela continua dizendo, a anciã Tess, o que eles estavam procurando? Eles procuravam uma exposição externa, um rei ilustre e um exército conquistador. Eles ainda estavam procurando o caráter do touro ápis. O que eu quero que vejamos é que eles nunca abandonaram a idolatria do Egito. Foi o que os fez tropeçar diretamente quando saíram do Egito no Monte Sinai. Foi com isso que eles continuaram a lutar enquanto pediam a um rei para que preenchesse essas características.
Quando entraram na Babilônia, encontraram a idolatria da Babilônia. E foi de uma forma tão intensa e uma humilhação nacional tão grande que eles foram curados da imagem. O que eles não foram curados foi as características do touro ápis, para que quando Cristo viesse, mesmo não tendo mais a imagem, eles ainda vão tentar misturar os dois, como fizeram no Monte Sinai. Assim como eles tentaram fazer isso relacionado a Jeová, hoje estamos tendo um banquete para Jeová. Perdão, a tradução ficou muito mal aqui, só um instantinho. Enfim, essa frase não vai interferir a essência do significado, não. Ela continua dizendo assim: não é apenas a imagem, mas o personagem. Assim, quando Jesus vem, eles não tinham mais a imagem, mas eles estão procurando o personagem ou o caráter. Como eles estão procurando o personagem errado, quando eles veem Cristo, eles não podem reconhecê-lo. É por isso que não puderam ver nada em Cristo que satisfizesse suas expectativas. Não apenas no próprio Cristo. Não apenas que ele não era um rei ilustre, mas também que não tinha um exército conquistador, porque eles estavam procurando um conquistador. Eles estão procurando alguém com espírito de luta, com força e coragem. Esse era o Messias que eles estão procurando. E Cristo não cumpriu o caráter que eles estavam buscando. Mas este personagem, ou o caráter que eles criaram, é a idolatria. O que eu quero que vejamos é que eles estavam na idolatria no Egito, mas também estão na idolatria em Israel, mesmo no final da história de Israel. Porque o que eles fizeram foi formar uma ideia de Deus de Jeová, que foi moldada pela idolatria. Acho que usamos a frase: fazemos um Deus à nossa própria imagem. Eles fizeram um Deus à própria imagem deles. Em vez de deixar Deus nos dizer como é o seu caráter, o que eles estão fazendo é formar essa imagem, a ideia deles da imagem de Jeová, o caráter de Jeová fora do paganismo, fora dos deuses pagãos. Na verdade, a tradução ficou mal aqui. Na verdade, eles estão criando esse caráter desse Deus, esse paganismo. A imagem de acordo com as próprias expectativas dele. Nenhum exército, continuando aqui, nenhum exército conquistador era visível aos olhos dos mortais. Ele não podia ser o rei ilustre por quem eles estavam esperando. Não havia exibição exterior. Aí ela vai citar uma citação agora, Sign of the Times, 8 de maio de 1893, parágrafo 9. E porque o povo de Corazim, Betsaida, Cafarnaum e Jerusalém rejeitaram o Senhor da vida e da glória, porque eles mantiveram uma controvérsia contínua com ele, foi porque aqueles que afirmavam acreditar e ensinar a palavra de Deus interpretaram suas afirmações de acordo com suas próprias opiniões pré-concebidas, para que a palavra de Deus... Na verdade, que eu já li esse texto, só um instantinho. Tiremos uma... exatamente. Perdão, gente, eu já li esse texto. Portanto, desde o momento em que saem do Egito, o que eles estão lutando é com o tipo de líder que eles estão querendo, é o tipo de líder ou o Deus de acordo com as expectativas dele. Sua questão é que, desde o início, eles vão atribuir-lhe as características de um Deus pagão, um Deus rei simbolizado pelo touro ápis. Eles se livram da imagem, mas eles mantêm as características. Mesmo quando Cristo chega em seu primeiro advento, eles estão à procura das características do touro ápis. Então, eles não podem reconhecê-lo. O que eu quero que vejamos é que isso é tanto idolatria quanto era no Monte Sinai. Então, o fato deles estarem buscando essas características em Jesus e o terem rejeitado, isso é tão de idolatria como o que eles fizeram lá ao criar o touro como representação do Deus que os tirou do Egito, porque eles estavam misturando as duas coisas, a adoração do Deus verdadeiro com a adoração do que eles tinham expectativas de quem Deus era, quem eles queriam que Deus fosse. É por isso também que houve a separação de Deus. Eles estavam na idolatria, mesmo quando adoravam nos templos, no período do primeiro advento de Cristo. Então, quero que consideremos quem está fazendo isso. Quem nesse período é que estavam em cativeiros e tem a idolatria.
Sabemos que todos eles têm essa mentalidade, mas o que eu quero que vejamos, ela está falando no período de tempo do primeiro advento de Cristo. Quem é que está tendo essa mentalidade? Na verdade, todos têm, mas ela quer ver quem é o fundamento disso, quem está levando isso à frente. Então, ela diz assim, vemos isso nessa última citação. Ela vem dos sacerdotes e dos fariseus. Esses são os publicanos, os saduceus, os samaritanos naquela época? Eles são os que estão na idolatria? Não. O que você tem aqui são os fariseus. A liderança judaica são eles que vão dizer que são santos, que eles têm um profeta, porque tem um profeta aqui que escreveu extensivamente. Eles têm os escritos de Moisés. Está falando sobre os líderes, né, os fariseus, que eles dizem isso. Nós sabemos quem são os nossos pioneiros, nós temos orgulho da nossa história, temos orgulho dos nossos pais, nós temos o sábado, nós somos os únicos que se apegam estritamente ao sábado, temos um firme domínio da moralidade, somos o povo peculiar. Esse não é o povo judeu liberal, estes são os saduceus, estes não são os publicanos dos pecadores, estes não são os samaritanos, perdão. Esse é o povo mais santo, pelo menos pela aparência, o povo moralmente mais íntegro de Jerusalém. Estes são os conservadores. Eles defendiam Abraão, os escritos da história de Abraão, os escritos de Moisés, guardavam o sábado estritamente, praticavam uma boa reforma alimentar. Eles eram rigorosos com os dízimos. Se você fosse para uma citação de Ellen White, ela diz que os fariseus eram muito exatos em seu traje para inspirar o temor e o comando e respeito dos homens. Eles eram bons reformadores de vestimentas. Eles não estavam se vestindo inadequadamente. Suas unhas... Na verdade, eu quis dizer assim, eles não eram aqueles que estavam se vestindo de maneira inadequada, com unha pintada e maquiagem. Esse não é o povo liberal ou imoral daquele período. Essa é a boa liderança conservadora. As vozes de que as pessoas estão olhando para quem parece ser moralmente íntegro, os líderes religiosos, os conservadores. O problema deles é o quê? Quando chegamos a esse período de tempo, o que dizemos que eles não compreendem? O que eles não entendem? É a maneira como Ellen White diz, eles não entendem a natureza do reino. Eles não entendem a natureza do reino. E se eles não entendem a natureza do reino, o que mais eles não entendem? Se você não entende a natureza do reino, você não entende a natureza do rei. A gente faz a conexão dessas duas coisas. Fazemos isso repetidamente, porque isso é feito na inspiração. Você não tem um reino sem um rei. Você não tem um rei sem um reino. Se você não entende a natureza do reino, você vai ter um mal entendido, uma mal interpretação sobre a natureza do rei. Você não vai entender o rei. O motivo pelo qual eles não entendem o rei é porque eles estão esperando, cuidando com as expectativas dele, um rei de acordo com o touro ápice, o Deus de acordo com o touro ápice. Qual é a única maneira de Jesus lhes dizer sobre a natureza do reino e a natureza do verdadeiro rei? É através do ensino de parábola. Portanto, vocês vão ter Cristo vindo e ele vai ensiná-los através de parábola sobre, ela está mencionando, né, sobre quem de fato é a verdadeira característica do reino de Deus e a verdadeira característica de Deus, do rei. Ele vai ensinar isso quando ele vem, Jesus, através do ensino de parábolas. Através do literal, ensinando o espiritual. Então, através do literal, você aplica e vê o simbólico por esse ensino. Você vai pegar o literal e vai ver a aplicação simbólica. Então, quando Cristo faz isso, o que ele usa? Eu só quero que coloquemos nossas parábolas nesse período de tempo e realmente pensemos o que ele está fazendo. Se ele veio ao povo, na frente das pessoas, lá no Sermão do Monte, ou lá no barco, e o que ele está pregando para o povo? Vez após vez, ele está usando o ensino de parábola. E como são algumas dessas parábolas? Essas parábolas ele está tirando dos escritos de Moisés ou dos escritos de alguns dos escritos inspirados
Se nós tomássemos algumas dessas parábolas, por exemplo, que ele usou, foi a agricultura, o trigo e o joio. Isso é uma história do Antigo Testamento? Não. Outra história. O homem rico e Lázaro. Isso é uma história das Escrituras ou inspiração? Não. Nem mesmo era uma história que foi verdade. Outra história, nesse caso, verdadeira, do samaritano. Isso é de inspiração? Era de um escrito inspirado antes que ele pegou? Não. É a outra história da moeda perdida. Poderíamos continuar e continuar. Onde é que isso estava escrito no escrito de Moisés? Não está lá. Então, Cristo, eles vão acusar Cristo de duas acusações. Primeiro, eles vão dizer que suas parábolas não são encontradas na inspiração. Portanto, e ele estava fazendo, eles vão julgar que Cristo estava fazendo, era minando os escritos de Moisés. Portanto, eles vão dizer que ele está quebrando os escritos de Moisés e também vão dizer que ele não estava honrando o sábado. Essas são as duas acusações que eles não farão contra Cristo. A única maneira que ele pode ensinar sobre a verdadeira natureza do reino, e com isso a verdadeira natureza do rei, é levá-los através de parábola tras parábola. É o único método de ensino que ele pode ensiná-los. E como ele faz isso repetidamente, ele entra em parábolas de algo em sua história anterior e parte de sua cultura, ou algo que eles testemunham diariamente, como a agricultura, como semear sementes. Nenhuma dessas parábolas você vai voltar e vai encontrar no escrito de Moisés. Ele está levando eles para histórias que eles conhecem, coisas que eles testemunham, ou suas histórias anteriores. Ele vai usar como parábolas, pegando uma história literal e criando uma aplicação espiritual ou simbólica. Esse é o método escolhido por ele, para corrigir neles essa adoração de ídolos que eles estavam embebidos desde os dias do Egito. Portanto, vamos resumir, e depois quero entrar na história do Israel moderno. Ela não teve tempo nessa apresentação de entrar com detalhes no Israel moderno, ela vai frisar bastante a história do Israel antigo, e a gente vai seguir aqui. Você tem um período de escuridão, um período de cativeiro, onde o sábado é perdido. Nesse período de tempo, a idolatria do Egito se embebe, digamos assim, se infiltra no povo de Deus. Deus levanta um libertador para conduzi-los para fora do Egito. Este é Moisés. Ele os conduz para fora do Egito. O sábado é reinstituído, mas eles carregam essa bagagem que levam consigo durante o resto de seu tempo. E não é um Deus qualquer, é especificamente o único Deus do Egito, ela diz o Deus vivo, digamos assim, o Touro Apis. Lemos que o Touro Apis se tornou sinônimo de rei. Eles eram os dois que eram visíveis, vivendo entre o povo. Eram os dois que deveriam ter a mesma reverência do povo e os dois que se tornariam orizes na sua morte. Foi atribuído ao Apis os aspectos da realeza. Então, o rei seria esculpido com uma cauda saindo do seu lado, ou um touro empurrando paredes para baixo. Essa imagem, com respeito à sua coragem, à sua força, ao seu espírito de luta e à sua capacidade de conquistar. Tudo isso se tornou símbolo do que eles esperavam ver em seu rei. Assim, quando saem do Egito e constroem um bezerro de ouro, é isso que eles estão tentando canalizar do Egito. É apenas o fato de que eles tinham uma imagem, o fato de que eles já estavam deturpando o caráter de Deus e tentando fazer Deus como o Touro Apis. Eles continuam nessa idolatria dentro e fora, em seu período de Canaã, até serem conduzidos à Babilônia. A Babilônia deveria curá-los dessa idolatria, mas não os cura de sua idolatria por completo. Cura-os por parte da imagem. Portanto, agora eles não têm mais a imagem, mas ainda estão agarrados a essas características, ao caráter. É por isso que eles queriam ser como as outras nações. A razão pela qual eles se veem como peculiares e especiais e as outras nações como sujas. Portanto, quando Cristo vem, eles não conseguem reconhecê-lo. Eles estão novamente em cativeiro. Eles não entendem a natureza do reino ou do rei. E quando Cristo vem, e eles não veem esse espírito de luta, essa capacidade de conquistar, a força e a coragem
e um ilustre exército, eles o rejeitaram, porque ainda estão agarrados ao touro ápice. Cristo vai tentar tirar o povo dessa idolatria. E a única maneira de levá-los e ensiná-los sobre a natureza do reino do rei é através do ensino de parábola, pegando histórias literais e fazendo aplicações simbólicas. Quando ele faz isso, ele vai para histórias que eles estão vivenciando, na verdade, perdão, histórias passadas que eles vivenciaram, histórias que eles estão testemunhando todos os dias, ou coisas que acontecem como parte de sua cultura. Ele não cria essas parábolas através do ensino de Moisés, dos escritos de Moisés. Assim, quando ele é atacado, os fariseus vão atacá-lo em alguns pontos. Eles vão dizer que ele está quebrando os escritos de Moisés, que ele não está honrando Moisés, que ele não respeita os seus pioneiros e também que ele não honra o sábado. Só quero que pensemos sobre isso. E depois ela vai voltar sobre a questão do sábado. Pelo que eu entendi aqui. Será que Cristo honra... agora que ela vai falar, perdão. Será que Cristo honra o sábado? Sim, mas não é o único problema que eles enfrentam. O sábado já foi restituído. Cristo estava minando o sábado dos escritos de Moisés? Não. Ele não estava quebrando os escritos de Moisés. O problema é que os fariseus, os sacerdotes, os escribas, distorceram esses escritos para ajustar seu próprio conceito de Deus, do rei e do reino. Lembrando sobre essa questão, eu que estou falando agora, ela está frisando esse ponto de que eles constroem o Deus de acordo com o que eles mesmos esperavam que Deus fosse. Então, essa é a raiz da adoração ao touro ápice, e também com relação à guarda do sábado, por exemplo, eles distorceram os escritos de acordo com a imagem própria deles que eles tinham de Deus. Então, continua aqui. Por isso, enquanto afirmam honrar o sábado, na verdade, eles nem entendem o sábado. E aqueles que estão em idolatria nesse período não são as pessoas que você pensa que vão estar em idolatria. A gente não está falando dos saduceus, dos samaritanos, dos publicanos e dos pecadores. Não são estes não são estes os que nós estamos identificando como procedentes da idolatria. A idolatria vem da liderança conservadora, que sustenta os escritos de Moisés e que diz que tem um profeta, que ama o profeta, que valorizam seus escritos. E nós vemos na igreja dia a dia. Aí ela está fazendo tipo uma comparação com os dias de hoje também, esse conservadorismo atual. Então, o que ela citou agora também se aplica hoje. Nós temos a profeta, digamos assim, Ellen White. Nós vamos na igreja, nós lemos na igreja dia a dia, a gente lê que Ellen White fala que a gente não deveria ir ao médico. Ela fala não, então a gente não vai ao médico. A gente entende nossos pioneiros, a gente vai fazer filmes sobre Guilherme Miller, Joseph Bates. A gente adora esses filmes. Adoramos nos lembrar de quem são os pioneiros. Nós somos os que temos o sábado, nós recebemos o sábado de volta, depois do período da escuridão. Temos o sábado, somos o povo especial, somos os que se agarram à moralidade, somos que a gente exige de maneira estrita isso. E pedimos o respeito dos homens, somos o povo peculiar. Ela está misturando as duas coisas, na verdade. Em alguns momentos ela está falando sobre o povo do passado, em alguns momentos agora as coisas se misturam. Estes são os que na história ômega do Israel antigo estavam na mais profunda e obscura idolatria e estavam levando as pessoas de maneira profunda a essa idolatria. E quando Cristo veio, em seu primeiro advento, seu próprio povo não podia reconhecê-lo. O que eu quero que consideremos é, se Cristo viesse hoje, será que o adventismo conservador o reconheceria? Eu vou dizer que não. Eles não o reconheceriam da mesma forma que os fariseus no tempo de Cristo. Ou ela está dizendo que eles não o reconheceriam mais do que os fariseus no tempo de Cristo, ou seja, rejeitariam de maneira completa. Portanto, vamos nos retirar da história do Israel antigo e da nação judaica e vamos agora ao Israel moderno, ao adventismo como povo peculiar. Quero apenas registrar no topo do nosso quadro aqui a referência. Como eles estão lutando. Na verdade, ela vai escrever lá na frente do quadro, que ela escreveu lá em cima do Israel antigo, o touro ápice. As características do rei que eles esperam, pela qual eles lutam durante seu período como nação. Quando olham para as nações ao seu redor e veem esse rei,
que é quase um deus para seu povo, com coragem e força para conquistar. Quem é que vai derrotar os romanos? É esse rei conquistador. Assim, saindo de Babilônia, eles perderam o desejo da imagem, mas o caráter do touro ápis, eles continuam se agarrando. Portanto, entendemos como tomamos essas 4 histórias-chave, que seria o início do Israel Antigo, o final do Israel Antigo, o início do Israel Moderno e o final do Israel Moderno. Aí ela continua assim, ó. Temos o período de tempo de Moisés, quando eles são conduzidos para fora do Egito, em sua história alfa do Israel Antigo, e da nação judaica, né, saindo do Egito. E no final, eles estão lá em cativeiro em Roma, seria a história ômega. Tem 2 líderes que os levaram através dessa história alfa, que foi Moisés e Josué. Tem 2 líderes no final da história ômega. Perdão, no final da história do Israel Antigo, que seria João Batista e o próprio Cristo. Quando a gente vem agora para o Israel moderno, a gente vê a mesma coisa. A história alfa do Israel moderno, o início dos adventistas do 7º dia, como povo denominado de Deus. A gente vai para Guilherme Miller e Samuel Snow, tempo milerita. Então, chegamos ao nosso período de tempo, o ômega, os 144 mil. Aí alguém falou para ela que ela só tinha mais 10 minutos, e o meu tempo aqui também está acabando. E ela vai concluir agora. Diz assim: só queria nos lembrar disso. Quando vemos Israel antigo sair do Egito, vemos Israel também sair de outro período da escuridão, Israel moderno, que são os 1260. Durante os 1260 anos, o povo de Deus estava sendo oprimido. É simbolizado com um período de cativeiro, um período de escuridão, em que o povo foi imerso em idolatria. E o que foi perdido nesse 1260? O que o povo de Deus perdeu? Nós nos tornamos guardadores do domingo. Por isso, perdemos de vista o sábado. Assim, o sábado se perdeu nos 400 anos de cativeiro no Egito, e nos 1260, no período de escuridão, a gente se embebe em idolatria e também perde o sábado. Agora Deus vai levantar um povo para fazer um trabalho específico no fim do mundo. E esse é o Israel moderno. O propósito é atrair um povo para fazer um trabalho e restituir o sábado que foi perdido. Portanto, eu vou pular a história milerita, porque a gente já fez isso em várias vezes, vários lugares. Mas do que eles saíram? Do que eles foram tirados? No Israel antigo foi do Egito. E o que o Israel moderno foi tirado? Do protestantismo. Por isso, só para nos lembrar, a gente aprende através dessa história por meios diferentes. Ela vai citar uma coisa aqui, que é o seguinte. A gente fala que o final do Israel antigo nos fala sobre o final do Israel moderno. Esse paralelo direto do final do Israel antigo do final do Israel moderno. Mas ela também vai citar um outro paralelo, que é... Perdão, rapidinho. Só para explicar antes, para não ficar confuso. Ela cita que o final do Israel antigo exemplifica o final do Israel moderno, mas ela também fala que a gente pode tirar outra lição, que é o final da nossa... o começo da nossa história como Israel moderno, a história milerita, também vai nos ensinar sobre o fim. Então, o alfa ilustrando o ômega. Então, tem tanto o paralelo do final do Israel antigo ilustrando o final do Israel moderno, tanto que o começo do Israel moderno está tipificando o final do Israel moderno. Então, vou voltar aqui. Ela fala assim, ó, assim, quando chegamos na história do cativeiro em Roma, a gente faz uma conexão direta com o nosso tempo agora, mas também o início do Israel moderno nos fala sobre o fim do Israel moderno, como eu tinha falado com vocês. Portanto, também vamos estabelecer algumas conexões sobre a história dos mileritas, que está tipificando a nossa história. O que aconteceu para eles é o que vai acontecer para nós aqui. Então, a gente consegue ver esses paralelos diretos. Vamos ver que o fim do Israel antigo explica o fim do Israel moderno, mas também só um instantinho. Não, eu vou pular essa frase que não deu para entender muito bem, só que a essência foi isso que eu falei, é isso que deu para entender quando assistindo o vídeo. Agora Deus está abrindo o início da história milerita moderna, perdão, da história do nosso tempo agora, Israel moderno. Deus está abrindo o nosso entendimento sobre a história milerita para nos ensinar sobre a nossa própria história.
Então, só para lembrar, tudo isso é usando as regras de ensino de parábolas. A gente está vendo algo que a gente conhece bem, no caso, ela está dando o exemplo agora da história milerita, que a gente chama de literal, para explicar o que a gente não conhece bem, o simbólico. Então, literal e simbólico. Tudo se baseia no ensino de parábolas. Aqui está o desenho sobre o que eu falei para vocês, ó. Roma ilustrando o 144.000 e Milerita ilustrando o 144.000, que ela fez esses paralelos. Só para que vocês, enquanto passamos pelo que está acontecendo aqui na história milerita, a gente também precisa fazer a conexão com o nosso próprio tempo. Ellen White diz em primeiro Testemunho, volume 1, 53.3. Fala assim: nossas esperanças agora estavam centradas na vinda do Senhor em 1844. Já está acabando. Essa foi também a hora da mensagem do segundo anjo, que voando pelo meio do céu gritou: a Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade. Essa mensagem foi proclamada pela primeira vez pelos servos de Deus no verão de 1844. Como resultado, muitos deixaram as igrejas caídas. Essa outra parte que ela não citou no vídeo é só a referência mesmo, então eu vou pular. Portanto, o que podemos ver acontecendo é um outro desenho, dessa vez do Egito, no Israel Antigo, no Israel Moderno. Eles estão sendo tirados da onde? Do protestantismo apóstata caído. O que Deus vai fazer? Vai levantar Guilherme Miller para fazer esse trabalho. Assim, a época do fim de 1798, a gente tem que lembrar aqui, né, que é o final de uma profecia de tempo, é chamado de tempo do fim. Esse é o fim dos tempos da profecia, por isso chamado de tempo do fim. É o fim do Israel. Não, aqui tá errado. Este também é o tempo do fim, que se chega à conclusão de profecias do tempo. Então, esse Israel antigo chegou ao fim dos 400 anos, chegou ao tempo do fim. No nosso tempo, do Israel moderno, o fim dos 1260 anos, chegamos ao tempo do fim. Lá era o Egito, e aqui é do protestantismo apóstata corrompido. O que Deus tem que fazer? Ele tem que restituir o sábado e também vai dar a eles um profeta, Ellen White. Portanto, lá em cima, no Israel Antigo, você tinha Moisés, e para nós, Israel Moderno, Ellen White. E aqui está o desenho aqui desses dois paralelos que eu havia comentado com vocês. Lembrando que no finalzinho, que tem a restituição do sábado, o profeta que é dado. Lá era Moisés e aqui Ellen White. Por isso, por aquela questão de tempo, a gente vai terminar aqui. Eu já resumi Israel Antigo várias vezes. O que queria que víssemos é esse conceito com o qual eles estão lutando, que é procurar um rei, que eles não conseguem reconhecer Cristo com as características que eles esperavam. É o mesmo problema que eles têm lá desde que saíram do Egito. Deus os tirou do Egito, eles passaram pelo deserto, em Canaã, e lá em Ramá, eles vão, que significa lugar alto da idolatria, eles pedem um rei. E saindo de Babilônia, eles parecem curados, mas ainda não estão completamente. Eles são curados da imagem, mas ainda precisariam ser curados, eles não estão curados da característica ou do caráter desse ídolo pagão. Então, quando Cristo vem, eles não podem reconhecê-lo. Enquanto, em todos os outros aspectos, você pensaria que eles estavam sustentando, eles estavam defendendo seus pais, o profeta, e, na verdade, eles não estavam reconhecendo Deus conforme ele estava se revelando. Estamos levando essa história de Israel antigo, estamos fazendo um paralelo direto com Israel moderno. Estamos voltando ao início do Israel moderno, estamos alinhando os 400 anos de cativeiro no Egito com os 1260 anos do cativeiro de perseguição papal. Estamos vendo que esse foi um período de idolatria, onde muito do que o Egito estava embebido no Israel antigo, também o protestantismo foi embebido, digamos assim, com essas características pagãos, uma adoração que não correspondia ao caráter de Deus. Isso é o que eu estou falando. Acredito que esse foi a essência do que ela quis dizer aqui. Através desse tempo, você também vê que eles também perderam de vista o sábado e eles passaram a guardar o domingo. Assim, na época das profecias, no fim das profecias do fim do tempo, Deus vai levantar um mensageiro, Guilherme Miller, que vai chamar um povo, dessa vez o protestantismo. Ele vai restabelecer o sábado e também vai ser dado um profeta. Dessa vez, a profetisa Ellen White. Portanto, a gente está sem tempo. Quando voltarmos, quero ver o que está acontecendo nesse período de tempo de 1798 e o desenrolar desse povo. Se você se ajoelhar comigo, fecharemos com uma oração. Então, gente, com essa apresentação, acho que é extremamente importante para nós, como um aumento de conhecimento para
o desenvolvimento da mensagem para o nosso tempo agora. Essa adoração ao touro ápis, a gente vê que esse paganismo seria essa adoração com determinadas características que a gente viu que, quando eles saíram do Egito, eles não estavam, particularmente eu não sabia disso, eu achava que eles de fato estavam, sei lá, adorando os deuses do Egito e estavam esquecendo completamente de Deus. Mas acho que isso que é a chave da questão. Eles diziam estar adorando a Deus, eles estavam adorando aquele touro ápis como se estivessem adorando a Deus, aquilo era uma festa ao Senhor que os libertou do Egito. Mas essa adoração que eles estavam tendo, que eles estavam representando através de um deus do Egito, então eles misturaram as duas coisas, a princípio junto com a imagem, depois só com o espírito ou com o caráter. Essa visão que eles estavam tendo de Deus era o Deus de acordo com as expectativas deles. Então, quando Deus se manifesta, e não era aquele Deus que estava conquistando povos, forte e corajoso, era um Deus que estava fazendo milagres, que não jogava pedra nas pessoas, não estava demonstrando aquilo que os líderes religiosos demonstravam, se apegar à letra da lei, apedrejar determinadas pessoas. Ele foi lá e não apedrejou e tudo mais. Ele foi acusado de quebrar a lei e de não guardar os sábados, mas, na verdade, é aquele do próprio Deus se manifestando conforme é o caráter dele. E a forma que ele explicou isso não foi só através da vida dele, mas através do ensino de parábolas. E isso é importante a gente lembrar que muitas coisas que a gente vai aprender, que tem aprendido para a nossa dispensação, conforme Deus tem se manifestado, não é pegando necessariamente escritos do passado e se apegando, digamos assim, ao assim diz o Senhor. Deus está usando lições hoje através do que a gente está vivendo hoje, o que está acontecendo no mundo hoje, sobre o que está ao nosso redor e sobre vivências nossas do dia a dia. E é assim que Deus está nos dando lições. E essas lições, elas vão ser acusadas, nós seremos acusados de não estar se apegando ao assim diz o Senhor, ao Moisés, na verdade, nesse caso, a Ellen White, mas essa é a forma que Deus tem escolhido se revelar com relação ao seu caráter, de quem ele é, do caráter do rei, caráter do reino. E a gente tem visto o desenvolvimento dessa mensagem através da mensagem de igualdade, a gente falou sobre racismo, sexismo, homofobia. Deus tem revelado o seu caráter hoje, e se a gente se apegar à letra da lei, digamos assim, sem entender Deus conforme ele se revela, a gente não vai entender Deus como ele é, e quando ele vier, a gente não vai conseguir reconhecê-lo. A gente vai achar que está aguardando ele, e quando ele chegar, ele vai falar: afastai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. A gente vai estar aguardando a reforma do vestuário, a reforma da alimentação, numa maneira completamente conservadora, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu de vista Deus, e a gente está exercendo uma idolatria, apesar de que, meu Deus, como assim? Está dizendo que uma pessoa que está aguardando ali as coisas que Deus pede, que está se apegando à letra da lei, ela está buscando fazer o que Deus quer. Como é que você está falando que ela está fazendo idolatria? E é justamente, eu acho que essa é a chave desse estudo, de que a raiz da idolatria, em algum grau, seria criar um Deus de acordo com a sua própria expectativa. E a gente viu lá, no Israel Antigo, que eles criaram esse Deus que fosse forte, fértil, que conquistasse, que os libertasse do jugo romano. E da mesma forma, hoje a gente se apega muitas vezes a um Deus que também é criado com a nossa própria imagem, talvez a um Deus que a gente criou na nossa própria mentalidade, que na verdade não é o Deus verdadeiro. Então, se a gente falar, não, Deus ele falou, olha só, que deveria haver escravidão, esse é o Deus que eu quero. E aí, quando a gente acaba querendo um Deus racista, sexista, homofóbico, que a mulher é inferior, que o negro é inferior, a gente, na verdade, só está demonstrando que a gente não tem as características do reino de Deus. Se a gente fosse para o céu nesse momento, a gente seria infeliz lá, porque o Deus que está se revelando é um Deus que ama, que diz que todos são iguais, que não há distinção de pessoas. E se a gente de fato se apegar a esse assim diz o Senhor, a gente está cometendo idolatria, porque o Deus que a gente quer é o Deus que, no fundo, as pessoas que se apegam à letra da lei e entendem que a mulher é inferior ao homem, é como se, eu não sei, isso é muito difícil de se pensar, às vezes me pego pensando sobre essas coisas, mas é como se a pessoa ela está querendo se apegar, como eu vi numa apresentação que me fez esclarecer um pouco melhor os olhos, a visão,
ela está se apegando a uma consequência do pecado. O fato da mulher ter ficado inferior durante muito tempo, a gente sabe relacionado, isso foi uma consequência do pecado, a maldição significa isso, uma consequência do pecado, em todas as gerações, ela ser colocada como inferior, mas isso de forma alguma foi o propósito de Deus no começo da criação. Ela nunca foi inferior ao homem. Então, quando a gente entende que ela deveria ser inferior ao homem, a gente está querendo uma consequência do pecado. E a consequência do pecado está atrelada ao pecado. Então, quer dizer que, de alguma maneira, a gente se agrada desse mal. E de fato, a gente não está entendendo que esse nunca foi o propósito de Deus. E se a gente fosse para o céu, a gente ia falar, não, a mulher deveria estar inferior, por exemplo, os negros deveriam ser subjugados, e esse não é o Deus. Isso foi uma consequência do pecado. E a gente querer que as coisas sejam assim, a gente está se apegando a uma consequência do pecado. E a gente sabe que a gente precisa se livrar completamente do pecado e da consequência dele. E dizer isso hoje significa também você praticar a igualdade em todos os aspectos, seja com relação ao gênero, orientação sexual, com relação à cor. Praticar a igualdade hoje significa, de fato, a gente praticar o evangelho na sua verdadeira pureza, sem consequência nenhuma do pecado ou do mal. Vamos finalizar com uma oração? Quem pudesse ajoelhar, por gentileza? Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio de podermos entender sobre o seu caráter, a natureza do seu reino, na maior profundeza de detalhes que gerações anteriores jamais talvez poderiam imaginar. A gente tem conseguido enxergar da sua glória, do seu amor e da sua bondade. Eu peço que possamos nos apegar a, de fato, servirmos ao Senhor de maneira completa e servirmos ao Senhor conforme o Senhor tem se revelado, no destrinchar do que significa de fato servi-lo. Nós entendemos que a mensagem de igualdade é a mensagem que o Senhor tem trazido para nós hoje, através do ensino de parábolas, e que, apesar de sermos acusados de não guardarmos a letra da lei, não estarmos concordando com citações, a gente sabe que o seu povo no passado sofreu essa mesma acusação, mas na verdade eles estavam seguindo o Cordeiro para onde quer que ele fosse, o que é que ele mandasse, o que é que ele dissesse. E da mesma forma nós queremos fazer parte desse povo, que quando o Senhor vier, sejamos chamados como os escolhidos, a quem o Senhor preparou a eternidade, o céu, e de forma alguma aqueles que julgam segui-lo, guardar a sua lei, mas que de fato não conhecem a ti. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude a colocar em prática todos esses ensinamentos e que possamos sempre seguir firmes nesse caminho estreito e que nenhum de nós que está assistindo essa apresentação se perca, mas que seguimos ao Senhor até o fim. Muito obrigado por sua bênção, por esse privilégio. Continue conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém.